Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabel Câmara e hoje eu estou aqui no nosso. Pode desbravar. Tá fraco, parece que tá todo mundo com fome, mas é o Pode Desbravar. Um lugar seguro onde você, mulher que desbrava, aprende a ter clareza dos próximos passos para que você possa seguir rumo ao lugar desejado. E por que que eu falo rumo ao lugar desejado? Porque, gente, sucesso, ele tem significados diferentes para pessoas diferentes que carregam visões diferentes. Então, para mim, sucesso pode ser hoje estar numa casa de praia, deitada, Ah, sombra água fresca, sem ter o na que me preocupar rede. na rede. Mas para você pode ser o quê? Ter o seu negócio bem-sucedido, construir o seu legado, ter a sua posição e entender que na Terra você foi chamada para fazer a diferença dia após dia. Esse entendimento é crucial para que você não pare diante das dificuldades e frustrações. E hoje eu trouxe um tema muito especial. Você acredita que eu até anotei esse tema para que eu não possa ficar tão Ai, empolgada meu Deus. a ponto de esquecer aqui a palavrinha? Vamos lá? Hoje eu estou aqui com Laine e com Sim. João. Eles fazem parte daqui da nossa equipe, Mulheres que Desbravam, né? João até Não podia atender as mulheres, é. mas não atende, calma. Mas eu quero falar esse tema de uma maneira bem suave. O tema de hoje é inveja disfarçada. Como Eita. identificar, lidar ou vencer esse veneno silencioso? Eita. Quem não já teve uma pessoa invejosa na sua vida? E o pior, ou melhor, quem nunca teve uma pessoa invejosa na sua vida e já amou essa pessoa profundamente, a Oh, ponto de não acreditar que essa pessoa é invejosa. invejosa. Esse tema é delicado, né? Será Eu tô que, curioso, eu quero saber esses pontos aí. será que eu te achei aí, empreendedora? Será que eu te achei aí, empresária? Será que você tem na sua vida uma pessoa invejosa que você coloca tanto, vou usar aqui uma expressão, o pano quente a ponto de não querer entender que essa pessoa realmente ela é invejosa? Será? Então, se esse início de podcast começou a fazer sentido para você, se você se identificou, se eu realmente te achei aí, pegue papel e caneta, comece a compartilhar esse vídeo com a sua amiga, aquela best, que você alerta ela, essa mesmo. Comece aí, porque eu tenho certeza que esse podcast, apesar da gente estar brincando, ele vai ser um divisor de águas na vida de muita gente. Com certeza. Porque quando eu entendi que essa era uma realidade, eu comecei a encerrar ciclos. E eu cresci tanto, mas eu cresci tanto que a dor que eu passei para tirar essa pessoa da minha vida não foi nada com relação à recompensa que eu recebi. E eu quero começar a dizer a você uma coisa. As pessoas invejosas, elas existem, elas são reais, infelizmente. Sim. Se a Bíblia traz a história de Caim e Abel, e foi o primeiro movimento que trouxe o primeiro movimento de morte na Terra, a Bíblia trouxe isso de cara no livro de Gênesis. Você acha mesmo que você estaria livre desse veneno? Olha que tal. Mas para veneno tem o quê? Antídoto. Antídoto. E o antídoto tá aqui. Ai, Não meu pode Deus. desbravar. Virou culto? Não, 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 não. Então vamos lá? Primeiro passo. Eu trouxe aqui, inclusive eu fiz questão de anotar, porque eu preciso que outras mulheres me entendam com muita clareza. O que é inveja? O desejo do que o outro tem, mas com peso, julgamento e incapacidade de celebrar. Ou seja, eu desejo o que o outro tem, mas mesmo eu desejando o que você conseguiu, eu trago o julgamento que eu poderia fazer melhor. Eu trago o peso de que você não fez como deveria ter feito e mesmo assim conquistou. Então, eu sinto o peso que você sentiu pela sua conquista. E eu digo que você tem tanta incapacidade do que conseguiu que eu celebro a minha capacidade de fazer melhor, mas eu quero o seu resultado. E eu digo o seguinte: eu quero o seu resultado, mas com o meu comportamento, a minha eficiência, eu vou dar esse resultado ainda melhor. Então, eu vou conquistar o copo que ela tem, mas com as habilidades que eu tenho e com certeza o sabor da água vai ser melhor. E aí, Profundo. eu me torno uma opositora do seu projeto, mesmo ali, colado
pertinho de Eu você sei. e contribuindo para esse projeto dar certo. Olha que complexidade é, porque a pessoa traz todas essas características, mas ela tá ali pertinho e isso, de fato, contribuindo ainda para o seu projeto dar certo. Exatamente. Porque nós não identificamos invejosos distantes. O invejoso distante, ele não nos ataca, ele não nos aflige, porque ele está distante. Distante. Você só detecta o invejoso quando você começa a entender que ele está sugando as suas energias e está fazendo tudo o contrário pelas suas costas. E muita gente não consegue romper os ciclos com invejosos porque elas acham que aquela pessoa é de extrema importância para aquele projeto. E eu vou abrir aqui uma história e eu espero que você preste muita atenção e continue aqui comigo nessa jornada, porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que o conhecimento é a principal ferramenta do meu sucesso. Eu não posso comprar o conhecimento. Posso ter muito dinheiro na conta. Eu posso ganhar na Mega Sena. Mas eu ganhei por sorte ou por uma situação. Mas eu não ganhei porque eu conquistei. Sim. E o conhecimento, ele faz você entender a rota da conquista. E a rota da conquista, uma vez trilhada, ela nunca é perdida. Eu tinha uma amiga de infância e essa amiga, ela sempre teve uma situação melhor que eu, financeiramente, familiar, em todos os sentidos. E nós éramos muito amiga. Só que o tempo passou e o jogo virou. Então eu comecei a me posicionar, eu comecei a ter resultados que mesmo ela tendo todos os pré-requisitos, ela não tinha. E ela abriu a porta, porque inveja também pode ser algo espiritual, e eu acredito que é. Mas eu não acredito que a espiritualidade, ela invade. Eu acredito que a espiritualidade, para acessar a carnalidade, ela precisa de uma porta. Sim. E ela acessou essa porta das emoções. Provavelmente ela deve ter se sentido inferiorizada e ela começou a viver uma vida para me alcançar. Então, se eu comprava um copo e o meu copo era verde, ela queria se posicionar e ela lutava para ter um copo verde. Se eu comprava uma camisa e essa camisa era branca, ela se posicionava e lutava para ter essa camisa branca. Só que ela só fazia esse movimento porque ela tinha acesso a algo que ela não deveria ter, que era a minha vida. Então, eu quero lhe dizer uma coisa. Primeiro tópico, o invejoso, que pode estar te atrasando, ele tem acesso exclusivo à sua vida. Ele tem. E essa pessoa existe. É por isso que eu quero trazer isso aqui muito claro. Porque existem movimentos que vão além de dinheiro, que vão além de estrutura, que vai além de benefícios, que agregam de maneira ímpar o negócio próspero de uma mulher que desbrava. E bombas silenciosas como essa pode acabar do dia para a noite aquilo que você demorou anos Para construir. para construir. São pequenas raposinhas. São pequenas raposinhas e a inveja é uma delas. Porque a inveja, ela tem os seus resultados, é um veneno. E esse veneno, eles têm os seus impactos. Sim. O segundo ponto que eu quero alinhar com vocês aqui, eu quero falar, inclusive, é um tópico que eu não deixei aqui de pontuar, é o invejoso, ele dá sinais. Ele te elogia, ele faz você e ele insufla o seu ego a um nível tão grande que você começa a entender que você precisa dar acesso a ele para que ele comece a validar os seus próximos passos, Pra ele continuar perto. para que ele continue perto, Perto. para que ele continue aplaudindo o seu resultado, para que ele continue validando você. Só que, na verdade, ele está observando que o que você está fazendo pode ser melhorado com a habilidade que ele carrega. E como ele não consegue colocar a habilidade, a essência dele naquele negócio, porque quem carrega a visão é o líder, é quem está no projeto, o que é que ele faz? Se viesse para minha mão, viria melhor. Um outro ponto que eu quero que você identifique é que o invejoso, na grande maioria das vezes, ele não tem coragem de celebrar as suas conquistas, mesmo querendo saber delas. Se você tiver uma observação clara nas palavras de um invejoso, você vai dizer que eu conquistei esse copo. Ele vai dizer que bom, glória a Deus, mas a celebração dele é uma celebração diferenciada.
É uma celebração diferenciada, porque não existe uma máscara tão completa ao ponto de você não conseguir, com clareza, entendimento e maturidade, porque eu quero te ensinar a ter isso aqui, de você ficar enganado. Você precisa aprender a se observar e observar as pessoas que estão ao seu redor. Porque você carrega uma visão de um projeto. E se o projeto depende de pessoas, vai ter pessoa invejosa. Vai ter pessoas que possam melhorar. Pensem que pode melhorar aquilo que você já faz com a essência delas. Mas elas não vão conseguir. Porque projeto é igual a identidade. É igual a digital. Cada um tem o seu. Porém, existem pessoas que foram chamadas para dentro de um projeto para ser porta e outras para ser ponte. Porém, todas as duas têm o seu papel de maneira extraordinária e indispensável. Não existe um projeto que não tenha porta ou que não tenha ponte. Então, o que eu preciso que você entenda é: eu preciso identificar as pessoas invejosas que têm ao meu redor e eu preciso ter um nível de maturidade para aprender a testar essas pessoas ao ponto de dar acessos a ela limitados entre níveis A, B ou C. Então, na caminhada empreendedora vai ter invejoso? Vai ter. Isso pode me destruir o meu negócio? Pode. Pode sim. E eu estou te ensinando os pontos de você identificar essas pessoas. E aí, eu vejo um ponto de dificuldade, até no que você falou, para essa mulher empreendedora identificar, porque você, como você trouxe, a pessoa invejosa é uma pessoa que está ali para validar você, infla seu ego. E muitas vezes uma empreendedora que é fragilizada, se sente sozinha, não cuida das suas próprias emoções, fica querendo buscar nessa pessoa esse apoio, essa validação, para alimentar os padrões disfuncionais dela. Sim. Então, é meio que, às vezes, ela até enxerga, vê, né, que a pessoa, rapaz, essa pessoa tem ali características, mas não consegue se distanciar. E aí, qual seria o seu conselho, como, pelo que você já contou aqui, para uma pessoa que não só tem um conhecimento, mas que já passou por uma situação Sim. dessa? Qual seria o seu conselho para essa mulher empreendedora? Primeiro, que eu amei você falar uma empreendedora, mas eu gostaria muito que você perguntasse de você. Então, será que você é uma empreendedora? Eu tô falando de você ou eu tô falando da empreendedora? É porque eu falei empreendedora para mulher de casa, Entendi. mas é uma dúvida minha também, porque a gente passa por isso mesmo, Sim, sabe? Às vezes cada pessoa na nossa vida, ela representa um papel ali. A gente todos, você só fica numa relação se você tiver algum ganho. sim, Então, se você está nessa relação, você está tendo um ganho. sim. Nem que seja para inflar o seu ego, para alimentar, validar você uma falta emocional que você tem. Então, se eu estou tendo algum ganho naquela relação, eu continuo ali. Certo. Mas se isso mina o meu projeto, o meu negócio, mina os meus sonhos, qual o conselho que você daria para essa mulher? Essa mulher que é líder, essa mulher que é empreendedora, ou essa mulher que sou eu também, Sim. para sair disso? Primeiro, coloque a sua vida por departamentos. Nunca centralize tudo em uma só pessoa. Porque todas as vezes que você centraliza tudo em uma só pessoa, você derrama uma expectativa muito grande sobre aquela pessoa. E vai chegar um momento que vai ativar o gatilho da comparação. Ela vai se autocomparar com você. Então, ela vai dizer assim: poxa, eu sou psicóloga, Laine é psicóloga. Eu saí da faculdade, ela saiu da faculdade. Não estou conquistando e ela já está conquistando. Eu sei todos os passos dela. Por que eu trabalho mais, faço mais e eu não tenho o resultado que ela tem? Então, é um perigo quando você dá acesso a todas as áreas da sua vida a uma só pessoa. Quando eu comecei a departamentalizar a minha vida, eu comecei a entender que na espiritualidade eu precisava ter uma referência. Sim. Então, como eu precisava ter uma referência, eu tinha uma pessoa ali que eu trocava as minhas conquistas. Na parte financeira, tenho uma pessoa que troca essas experiências. Na parte de amizade íntima, eu tenho uma pessoa que não troca essa experiência. E eu também comecei a me conscientizar disso antes de tomar decisão, porque é difícil. É muito mais fácil você centralizar tudo só em uma pessoa. É muito mais cômodo você, principalmente se a pessoa vier de uma jornada com você.
Porque você fala, eu não preciso falar muito, óbvio, porque ela já Ela- sente as mesmas dores que eu. Ela já sabe o que eu tô pensando, o que eu tô Sim. sentindo. E isso é um perigo. Então, eu preciso que você entenda que a inveja, ela não é um movimento que vem contra você sem antes você alimentar. A inveja, antes de vir contra você, ela foi alimentada por você. E esse movimento, ele requer que você tenha níveis de entendimento para que você possa detectar aonde você errou e começar a consertar. E não ficar sempre sofrendo consequências de pessoas invejosas que você mesmo atraiu por sua falta de maturidade. Então, eu resolvi esse problema da inveja quando eu departamentalizei a minha vida dentro desse processo. E aí eu comecei a compreender que financeira era com uma pessoa, espiritual era com uma pessoa, conselhos relacionados ao meu casamento era com uma pessoa específica. E assim eu não coloquei toda a minha vida para ser aconselhada ou repreendida por uma pessoa e consegui caminhar no processo entendendo que aquela pessoa era necessário encerrar o ciclo, porque ela é irrecuperável. Porque uma vez que ela conheceu tudo, ela não vai aceitar um relacionamento pela metade. Sim. Ao menos que ela passe pelo mesmo nível de maturidade e conscientização através de um processo junto comigo. E ela não passou, Que é muito difícil, né? que é muito difícil. Isso Então, acontecer. tem pessoas na nossa vida que os ciclos precisam ser encerrados de maneira drástica. Vai gerar dor? Vai. Vai gerar rompimento? Vai. Mas é melhor romper agora do que chorar depois, por alimentar uma inveja desnecessária na sua vida. E, Isabel, a senhora falou muito sobre pessoas que já estão na nossa vida. Sim. E sobre as que não estão se aproximando. Como é que a gente faz? Corta pela raiz? Ou se você estiver precisando dessa pessoa? Certo. Escute uma coisa. Quando você vai crescendo em alguma área, a tendência é você atrair muita gente bajoladora, porque ela quer estar perto de você, porque você tem resultado. E é a partir desse momento que você começa a ter níveis de acesso, que eu não tô escape de ter uma pessoa ao meu redor invejosa. Eu não tô escape. Mas eu preciso, através da minha verdade, através daquilo que eu acredito, ser firme para quem vai chegar entendendo qual é a área da minha vida que eu vou dar acesso a ela e não por Aí completo. você já posiciona ela aqui e limita ela a isso. Sim, eu já posiciono ela aí e é isso que eu faço hoje. Eu não confundo as coisas. Eu tenho muito amor à minha equipe, respeito e engajamento com a minha equipe da minha empresa. Mas elas não têm acesso à minha casa porque eu não conheci elas no âmbito, Sim, eu entendi. Pessoal. pessoal. Inclusive, eu quero deixar a indicação. Tem um livro chamado Especialista em Pessoas. Esse livro, ele começa a nos ajudar, ele me ajudou muito a classificar os meus níveis de amizade. Dúvidas? Não. Perguntas? Questionamentos? Ainda fiquei com lição de casa, viu? Lê o livro. Lê o livro. Então, aqui nos comentários, você pode deixar sua pergunta para que eu possa também responder no próximo episódio. Além do podcast, eu também tenho uma aula que eu lanço toda quarta-feira para mulheres empreendedoras continuarem prosperando e avançando rumo ao lugar desejado. Um cheiro no seu coração. Não esqueça de me acompanhar no Instagram. Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, compartilhar esse vídeo, deixar seu like e me dar a sua opinião, que é muito importante para que eu e a minha equipe continue compartilhando e trazendo aqui conteúdos que com certeza vão te ajudar nessa jornada de sucesso. Cheiro no seu coração e até a próxima.